Vice-diretor arrogante versus o matemático da pista de dança, parte 1. Na semana passada, eu contei no Reddit a história de como minha vice-diretora, VD, tentou proibir calculadoras no SAT. Sua rival nessa saga foi nossa então professora de matemática, PM, que era a principal antagonista da VD naquele ano. Como eu disse na minha última história, a VD escolhe um novo professor para perseguir a cada ano, que ela transforma no vilão de seu shonen pessoal. Você provavelmente esperaria que a VD, sem qualificações para ser administradora, escolhesse professores mais qualificados que ela. Isso raramente acontecia. Nossa diretora, D, se esforça para cercar-se de subordinados que repetem cada palavra sua. Qual a utilidade de qualificações bobas quando ela tem a VD, cujo nariz está tão enterrado no traseiro da D que ela pode sentir o cheiro do fígado da D? Não, é muito provável que você seja o novo alvo se for tão loira e de olhos azuis quanto a VD, ou se for uma mulher negra local. A primeira é uma ameaça para a VD porque o olhar da P pode se desviar da VD ao se encantar por outra garota loira e de olhos azuis, especialmente se ela for mais nova do que a VD. Se você é a última, é um gatilho ambulante de PTSD a partir da experiência da VD com o MT. Eu estava pensando em fazer isso em um único post, mas meus colegas e eu começamos a conversar, e acho que seria melhor se eu servisse este prato em porções menores. Então, vou começar do começo com a parte 1. Quando o MT chegou pela primeira vez, ela e a VD eram unha e carne. O MT tinha caído miraculosamente do céu logo após uma acusação de racismo contra a então professora de matemática da escola secundária. Colegas veteranos confirmaram que essas acusações eram definitivamente justificadas, mas essa professora era nora da P, então mesmo que os pais reclamassem que ela estava discriminando alunos negros, a P não podia se livrar dela. A VD colocou um anúncio online para uma co-professora e o MT chegou dentro de alguns dias, no meio de abril. Isso deveria ter sido um aviso vermelho. Quantos professores qualificados estão prontos para começar a trabalhar amanhã no meio do período de primavera? No meu país, quase nenhum. A ilha é pequena demais, então, para evitar irritar ex-empregadores com quem você terá que interagir na igreja ou no próximo festival, você fica com seu trabalho ruim até junho. Alguns dos meus colegas se perguntaram se MT tinha sido demitida da escola particular onde ela estava trabalhando antes da entrevista, que chamaremos de ABC High. Mas P estava convencida de que MT era do tipo top. Você vê, P tem um dom. P acredita que Deus a abençoou com uma intuição à prova de balas aninhada profundamente em um estômago à prova de balas. Isso significa que, segundo P, ela pode dizer se alguém é bom com base se seu intestino ronca ou não. Eu não estou brincando, a mulher espera seu estômago dizer se ela deve contratar você. O fato de P não comer nada além de 2 ovos cozidos e uma maçã por dia não tem nada a ver com o ronco do estômago dela, é claro. Muitas vezes, me pergunto se ela me teria contratado se não tivesse agendado minha entrevista antes da hora do almoço. MT deve ter conseguido uma entrevista antes dos ovos diários de P também, porque ela conseguiu o emprego antes de deixar o campus no dia da sua primeira entrevista e começou a trabalhar na manhã seguinte. P não se preocupou em verificar as credenciais de MT, lembre-se disso para mais tarde nessa história. Por que P precisaria? MT era articulada. MT era segura. A barriga de P estava roncando como uma doninha tarada. E não havia como alguém que fizesse a barriga de P roncar tanto quanto MT pudesse estar mentindo para ela, certo? Certo? O que realmente conquistou P foi o fato de MT ser local. Não havia muitos desses no campus antes de mim e dos meus colegas chegarmos, e tenho certeza de que quando sairmos, P nos substituirá por sua comida usual, donas de casa expatriadas entediadas, a quem chamamos de Kimis, da comunidade fechada vizinha. Por anos, P empregou como professores os bêbados sem certificação, inexperientes e às vezes ilegais cujos filhos frequentavam a escola. Alguns acreditam que isso se deve ao fato de que as quimis são relativamente baratas, e são. Trabalhei com algumas quimis que duraram no máximo um ano,
e essas mulheres só querem algo para fazer durante o dia enquanto seus maridos trabalham em empregos reais como executivos nos resorts e hotéis locais. Os trocos de $40 mil por ano são apenas um bônus. Outros acreditam que é porque P usa as quimis como marketing gratuito. Nada atrai mais pais expatriados brancos do que donas de casa brancas, doces, jovens e burras. Eu sei que metade da razão pela qual P me contratou é porque eu sou mais branca do que Marshmallow, embora seja uma pena que eu seja local. Além do fato de que as quimis não estavam ensinando nada aos alunos, a preferência de P por professores estrangeiros brancos estava começando a irritar os pais. Quando a nora de P começou a favorecer descaradamente os alunos brancos em detrimento dos alunos negros, P achou que a melhor maneira de agradar seus clientes era contratando uma professora local, e funcionou. Os alunos adoraram suas aulas, que ela realizava ao ar livre, às vezes na grama. Os pais ficaram impressionados com sua natureza camaleônica, mudando de código rapidamente, sendo capaz de conversar com pais sobre artistas de dancehall como VYBZ Cartel e Spice. A VP elogiou MT por ter salvo a escola. Ela ficou tão grata que rebaixou sua nora para o departamento do ensino fundamental e deu a MT um cargo em tempo integral como professora de matemática do ensino médio. Mas eu sabia de algo que P não sabia. Sabe, quando eu me candidatei à escola, não fui o único professor da minha instituição anterior, Escola XYZ, procurando novo emprego. P me perguntou durante a entrevista se eu conhecia algum professor de ciências que estivesse procurando um lugar naquele setembro, e então eu passei a oferta para uma professora de ciências matemática, Street, com quem eu era muito próximo. Street era nigeriana, mas estava trabalhando em meu país há vários anos. Na verdade, logo antes de ter sido transferida para minha instituição na época, ela tinha trabalhado na escola ABC. Ela provavelmente tinha trabalhado com MT Ken Street, que tinha fotos provando que tinha trabalhado na escola ABC. Nunca tinha ouvido falar de MT, achando que MT deve ter começado sua posição na escola ABC logo depois que Street tinha sido transferida para XYZ. Street ligou para seus antigos colegas de trabalho para tentar fazer uma conexão com MT e fazer a barriga de P roncar. Mas todos os antigos colegas de trabalho de Street disseram: quem? Ninguém na escola ABC tinha ouvido falar de MT. Então, por que MT mentiria sobre ter trabalhado lá, especialmente quando a ilha é tão pequena e as pessoas podem verificar facilmente essa informação? Vamos deixar essa história para depois. Acontece que Street também estava procurando um emprego na escola. Ela era uma amiga próxima minha que ensinava ciências e matemática. Quando P me perguntou se eu conhecia algum professor de ciências que estava procurando emprego, eu apresentei Street. Ela era nigeriana, mas tinha trabalhado no país por vários anos. Ela já tinha trabalhado na ABC High antes de se transferir para minha escola anterior, a XYZ School. Street achou que poderia ter trabalhado com MT antes, já que havia ensinado na ABC High, mas nenhum de seus antigos colegas de trabalho conhecia MT. Isso levantou suspeitas. Por que MT mentiria sobre ter trabalhado lá? Será que ela estava mentindo sobre outras coisas? Mais tarde, Street contou para mim que MT havia mentido sobre sua experiência anterior de trabalho para conseguir o emprego na nossa escola. Mas P não sabia disso. Street teve uma entrevista com P, mas P não gostou dela, mesmo com suas qualificações e graus comprovados pelo Ministério da Educação. Parece que a desconfiança vinha de VP e MT, que eram amigas íntimas. MT questionou as habilidades de Street depois de ler seu plano de aula, dizendo que a matemática estava incorreta e que a ciência estava desatualizada, fazendo uma conexão infundada com sua educação nigeriana. VP, que sempre foi xenófoba, convenceu P de que Street não era adequada para a escola. Eu só fiquei sabendo disso porque MT me contou pessoalmente. Durante a semana de orientação para novos professores, fui até a sala da MT, que ficava apenas 2 portas abaixo da minha, para pegar fita adesiva. Nós deveríamos estar preparando nossas salas, colocando cartazes e organizando nossas mesas e cadeiras. No entanto,
MT estava ocupada demais para fazer qualquer coisa disso. Quando entrei em sua sala, suas janelas e porta vibravam com o som alto do subwoofer em sua mesa. Lá estava MT, escrevendo uma música com ritmo de afrobeats. Meu tio foi um DJ de dancehall na maior parte da minha infância, então é preciso muito para uma música me chocar, mas o que MT estava pedindo para seu amante fazer com sua boca era mais nojento do que qualquer música do Cartel. E Cartel literalmente te diz como ele vai te fecundar. Claro, quando ela percebeu quem eu era, MT teve que explicar por que Street não conseguiu o emprego como sua colega no ensino fundamental. Ela me contou como a VP tinha mal entendido sua avaliação de Street. Foi a VP quem não queria Street por perto. Street era mais qualificada que a VP, MT me disse, e por isso não poderia ter essa concorrência por perto, especialmente uma mulher negra qualificada. VP, MT me disse, era tão racista e ardilosa. Fiquei chocada com a descrição de MT sobre VP. Não é que eu já não tivesse começado a enxergar a VP como uma intolerante, foi que eu havia acabado de ver MT e VP se divertindo juntas em uma reunião de professores uma hora antes. Deixei MT continuar com sua mentira, e o tempo todo me perguntava em que merda eu tinha me metido. Mas o provérbio, ou Oscar Wilde, diz que nenhuma boa ação passa impune. Street foi a única professora que se candidatou para a posição de ciências matemática no ensino médio, exceto uma russa cujo visto de trabalho não estaria pronto até novembro. Então, setembro chegou e não havia professor na sala de aula com as séries 7 e 9. Agora, uma das maneiras como a VP conseguiu seu lugar de poder foi convencendo P de que ela poderia ensinar qualquer matéria, então quando não havia professor para ensinar as séries 7 e 9, P fez a VP fazer isso até que o russo pudesse entrar no país. MT não sabia na época, mas há uma coisa que você não deve fazer com a VP, e isso é inconveniência-la. A coisa mais inconveniente para a VP é ensinar, então por uma semana, a VP ficou com raiva por ter que ensinar essa turma até novembro, e enquanto ela ficava com raiva, ela começou a perceber que a razão pela qual ela agora estava forçada a voltar para a sala de aula da qual trabalhou tanto para sair era MT. Então, como começou o confronto entre VP e MT? Diz a lenda que no primeiro dia de aula, quando os alunos voltaram para o campus, não havia cadeiras na sala de aula da MT. Ela não tinha percebido na semana anterior porque estava ocupada gravando sua última música, então seus alunos não tinham onde sentar. Como ela tinha uma turma cheia de meninos, MT decidiu fazê-los buscar algumas cadeiras no galpão de armazenamento do outro lado do campus. Mas MT tinha o costume de usar saltos altos, e meninos de 15 anos são como o coelhinho da Energizer na gasolina, então ela rapidamente ficou para trás em relação à turma no caminho para o galpão. Infelizmente para MT, VP estava vagando pelo campus sem rumo, como cobras incompetentes costumam fazer. Quando VP viu os meninos aparentemente sem supervisão, ela os atacou. Ela exigiu que parassem de invadiar e voltassem imediatamente para sua sala de aula. Ela disse aos meninos que nenhum bom professor deixaria que eles corressem como galinhas sem cabeça. Depois, ela se arrastou de volta para seu escritório para enviar um e-mail em massa para todos os professores repreendendo quem quer que permitisse que seus alunos corressem soltos. VP e P são notórios por enviar e-mails passivo-agressivos assim, passivos porque nunca citam nomes, e em vez disso, repreendem agressivamente todos por algo que eles não fizeram porque você deveria saber se eles estão repreendendo você ou não. Então, VP nos lembrou que bons professores podem controlar seus alunos sem precisar mandá-los para fora para liberar vapor. E foi assim que o Armagedon começou. O proprietário da casa pediu para nós, que somos inquilinos, pagarmos os custos de manutenção da sua segunda casa. Eu, 22 anos, mulher, primeira vez alugando um imóvel. Edwin, homem na casa dos 70 anos, extremamente chique, dono de uma segunda propriedade. Quando meu noivo e eu, ambos na casa dos 20 anos na época, estávamos procurando nosso primeiro lugar juntos, acabamos vendo muitos apartamentos.
A maioria era muito cara e de má qualidade, úmidos, sujos, sem luz, etc. Então ficamos muito felizes em encontrar um ótimo apartamento de 2 quartos dentro do nosso orçamento e em uma ótima localização, bem entre a parte estudantil da cidade e um bairro arborizado e abastado. O apartamento ficava em um pequeno complexo habitacional com cerca de 20 apartamentos. Cada apartamento estava em um bloco de 4, 2 no térreo e 2 no primeiro andar. Não sei se era designado para aposentados, mas acabou que praticamente todos que moravam lá eram idosos. Nosso vizinho mais velho tinha 102 anos e a maioria dos outros tinham 70 a mais. Abaixo do nosso apartamento moravam 2 pessoas idosas viúvas, e o apartamento ao lado do nosso estava vago. Nossa Senhoria nos disse que pertencia a um homem chamado Edwin, que morava em uma casa muito grande na próxima rua e comprou o apartamento como excesso para quando tinha visitas da família para não ter que hospedá-los em sua própria casa. Nós nos mudamos e as coisas foram ótimas no começo. Os vizinhos de baixo eram muito simpáticos e pareciam felizes em ter jovens por perto. Eu ia às compras para a senhora de 102 anos e cumprimentava os outros se os encontrava na área compartilhada. Nunca vimos ou ouvimos ninguém no apartamento ao lado do nosso. No entanto, no primeiro inverno depois que nos mudamos, um pequeno problema de umidade nos quartos começou a piorar. Informamos a proprietária, que fez uma investigação e descobriu que todo o telhado estava podre e precisava ser substituído. A proprietária nos garantiu que a Associação dos Proprietários arcaria com a maior parte dos custos, e ela e Edwin seriam responsáveis pelo restante. Sem problemas, pensamos, exceto que um dia alguém bateu na nossa porta e um senhor bem vestido e bem falante estava na porta. Ele se apresentou como Edwin, e depois de um pouco de conversa educada, mas estranha, perguntei se eu poderia ajudá-lo com alguma coisa. Edwin, sim, você pode. É sobre esse problema de telhado que estou ouvindo falar. O que vocês estão pensando em fazer sobre isso? Você terá que falar com a HOA sobre isso, ela sabe todos os detalhes sobre o contratante. Edwin, bem, eu não quero incomodá-la. Eu assumi que vocês vão consertar isso, já que são os únicos afetados. Confusa não, como a HOA, é responsabilidade dela manter a propriedade, são os proprietários que são responsáveis. Edwin, mas ela e eu nem usamos este lugar. Você está aqui, acho justo que você contribua para o lugar em que está morando. Eu não acho que seja assim, é por isso que pago aluguel a ela todos os meses. Edwin, acho que você deveria fazer a coisa decente e oferecer para pagar todos os custos. É a loucura esperar que nós, aposentados, paguemos por você. Eu educadamente disse a ele que ele precisaria falar com a HOA e fechei a porta, abanando a cabeça com a audácia desse homem, rico, privilegiado, de acumular uma boa qualidade de casa sem usá-la, em uma área onde há uma grave falta de habitação decente. Recusar-se a pagar a manutenção da propriedade que comprou, pedir a um jovem inquilino que pague dinheiro para consertar seu problema, essencialmente pagar em seu patrimônio, enquanto eu não teria nenhum benefício a longo prazo. Edwin deve ter levado suas reclamações para a HOA, porque o telhado nunca foi consertado. Vale ressaltar que, além do apartamento que alugamos, nossa HOA alugou várias outras propriedades e também morava em uma das casas muito grandes nas proximidades. Suspeito que, como ela e Edwin eram vizinhos, eles decidiram evitar conflitos simplesmente ignorando os problemas e nos enrolando. Passamos os próximos 4 invernos abrindo janelas, ligando o aquecedor e raspando o mofo das paredes, até finalmente termos economizado dinheiro suficiente para comprar nosso próprio lugar. Obrigado por ter assistido até o final, se inscreva em nosso canal e deixe sua opinião sobre os relatos abaixo.